As 5 piores protagonistas de novela das 9 dos últimos tempos. Fala pessoal, Cláudio aqui e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico: as 5 piores protagonistas femininas de novela das 9 dos últimos tempos. Lembrando aqui que eu estou falando das personagens em si e não das atrizes, até porque são grandes atrizes, né? Então a gente vai falar um pouco do desenvolvimento das personagens que muitas vezes não agradaram o público, acabaram tendo grande rejeição por parte do público. Eu já trouxe aqui a parte masculina dos protagonistas e hoje a gente vai falar um pouco das mocinhas, né? Que normalmente a novela gira em torno da mocinha, toda a história, a maioria, pelo menos, dos personagens ali passa ali pela mocinha, ela que é o fio condutor ali da novela, e muitas vezes quando a personagem principal ela falha, né, quando é uma personagem fraca, acaba desandando, e tem alguns casos aqui que infelizmente aconteceu isso, como a mocinha era ruim, né, a protagonista era fraca, infelizmente acaba desandando o resto da novela. E também um detalhe é que eu trouxe as protagonistas de 2010 até 2025. Porque senão iam ser muitas novelas, são muitos anos, são muitas novelas. Então eu trouxe os protagonistas de 2010 até 2025. Então bora lá ver comigo. Bom, em quinto lugar temos ela, que é a Brisa, interpretada pela Lucy Alves na novela Travessia. A novela Travessia já foi bem polêmica, né? Foi realmente um fracasso, o maior fracasso da Glória Pérez. Glória Pérez, que é uma autora muito famosa, que fez muito sucesso, né? O Clone, Caminho das Índias, A Força do Querer. Mas, infelizmente, com essa novela, ela não conseguiu alcançar o sucesso, né? E a protagonista também não foi de agrado do público. Era uma personagem muito brava, era uma personagem que ela não escutava ninguém, ela rebatia o tempo todo com os outros, ela não escutava ninguém, ela largou o filho lá com a sogra para ir atrás do marido, porque achou que, enfim, tinha tido um problema. A história inicial começa com algo que foi muito chocante, que era sobre uma moça que foi linchada, né? Essa história real que aconteceu aqui no Guarujá, onde eu moro. E infelizmente começa, né? Ela se baseia nessa história, a parte da Brisa, mas quando ela vem para o Rio de Janeiro, essa história se perde completamente. E a única função da Brisa é ficar correndo atrás do marido. E aí o marido, que era interpretado pelo Chay, acaba se tornando um vilão, porque ele já está com a outra mocinha, que era a Jade Picon. E aí ele pega a guarda do filho, já que ela tinha abandonado o filho para ir atrás dele lá no Maranhão. Enfim, é uma história bem confusa. E aí, no fim das contas, ela com o Otto, que era o protagonista, que era interpretado pelo Rômulo Estrela, também não deram uma química muito boa. Então aconteceu que a história da personagem não foi bem desenvolvida, ela não fazia nada no Rio de Janeiro a não ser correr atrás do filho e ficar pedindo, pelo amor de Deus, para que o personagem do Shai liberasse lá logo para ela, pra que devolvesse a criança para ela. Então, sério, acho que vocês lembram, foram 8 meses praticamente escutando ela falando: cadê meu pinguim, meu pinguim? Cadê meu pinguim? Tonho, Tonho, meu filho, cadê meu filho? Eu quero meu filho. Ari, devolve meu filho, Ari. 8 meses essa mulher, ela não fazia outra coisa, não fazia outra coisa. Até entendo que fazia parte da história, né, ficar ali, mas ela poderiam ter desenvolvido de N formas. Mas infelizmente foi uma protagonista muito fraca e leva o quinto lugar como uma das piores protagonistas de todos os tempos. Em quarto lugar, temos Morena, interpretada pela Nanda Costa na novela Salve Jorge, outra novela da Glória Pérez, né? E para quem lembra, né, as pessoas lembram, Salve Jorge também não fez assim um sucesso estrondoso, porém a sinopse da parte ali da Morena, que foi traficada, né, essa parte ali do tráfico de mulheres, algo extremamente importante, um tema muito sério. E essa parte na novela realmente era muito interessante e funcionou até certa parte, sim. Porém, a personagem Morena que vinha ali era uma garota humilde, que vinha ali do morro, né? A galera não foi muito com a cara dela. Eu acredito que também muito aqui por causa que era uma atriz nova. Então o pessoal era. Lembrando aqui que Salve Jorge lá era acho que 2014, não vou lembrar agora o ano em si. Mas era outra época, era outra cabeça, então o povo tava com uma garota, uma atriz nova, né? Com uma personagem que vem da favela. E ela também ela era muito brava, ela era muito barraqueira. E aí também ela não abandona o filho, né? Ela vai tentar a sorte em outro país, já que ela vem de uma origem muito humilde e acaba sendo traficada. Porém, aqui eu acho que também tem muito da. A gente se irritava, mas por causa da autora. Aí a culpa não é, né, realmente, da personagem em si. Mas a gente acabava se irritando porque aparecia N oportunidades dela poder se livrar, né, ali
do russo, da galera ali da Turquia e tal. Porém, ela nunca conseguia porque eles sempre ameaçavam. Então, enfim, a novela foi muito mal escrita, vamos falar a verdade, né, gente? A gente achava interessante, mas se você for reassistir. Então a personagem era muito chata também, e juntava ainda com o Theo, que era a personagem do Rodrigo Lombardi, que inclusive ele tá nos piores protagonistas masculinos. Então você imagina, né? Uma mocinha chata com um cara pior ainda. Então realmente não deu liga, e infelizmente a Morena é também uma das piores protagonistas. Em terceiro lugar, temos Viola. Viola também acabou de sair agora da novela das 8 aqui, de Mania de Vocês, escrita pelo João Emanuel Carneiro. E cá pra nós também é uma das piores protagonistas, assim como o Rudá também, né? Também um casalzinho de protagonistas péssimo, né? Eu acredito que ela não é tão ruim como o Rudá, porém ela também era sonsa, era uma personagem fraca. Então, assim, a Viola, ela era muito sonsa, né? Ela simplesmente chega e rouba o namorado da amiga ali, que ela estava muito amiga dela, tal, acaba se apaixonando, não que também a mulher seja a vilã ali, no caso, até porque o cara também tinha culpa, então os dois são errados. Então, assim, o público, na verdade, eles já rejeitaram o Rudá e a Viola logo do começo, né? Porque simplesmente os dois traíram seus ambos pares. Então, o Rudá traiu a Luma e a Viola traiu uma Vicky, ambos eram apaixonados por eles. E ok, a gente sabe que paixão acontece, de repente pode acontecer, porém a forma que foi construída não foi muito de repente, foi muito do nada, então era um casal sem química, acaba que a Viola fica também um pouco perdida, ninguém entende por que todo mundo é apaixonado pela Viola, a Viola não tinha carisma, e acaba que ela também era burra, né, muito burra, acreditava muitas vezes no Mavi, então não despertava empatia nas pessoas, as pessoas não conseguiam se colocar no lugar da Viola, né? Já quando rejeita o mocinho e a mocinha logo no começo da novela, fica muito difícil depois remediar, ainda mais quando eles traem, né, o seu cônjuge. Então, realmente não teve jeito, Viola tá aí como uma das piores também. Em segundo lugar, temos Regina, interpretada pela Camila Pitanga, na novela Babilônia. Bom, essa novela em si já foi um caos, né? Então, assim, é até meio injusto falar só da protagonista, mas foi uma novela comemoração ao aniversário da Globo. Então, eles pegaram o Gilberto Braga, que foi o cara que escreveu Vale Tudo, e tentaram lançar ali como uma nova Vale Tudo, né? Anos depois, pegaram o elenco AAA da Globo, assim, um elenco gigantesco, assim, da classe mais alta da Globo. Porém, a novela já foi rejeitada logo de começo, muito por homofobia, né? Porque logo no começo, a personagem da Natália Timber era casada com a personagem da Fernanda Montenegro, e são duas senhoras, e elas se dão um beijo, né? Logo no primeiro capítulo, um casal normal, enfim, mas a galera, né, o Brasil preconceituoso, do jeito que é homofóbico, infelizmente rejeitou já logo daí. Então a novela era também uma novela mais pesada, uma novela mais escura, tanto que eles começaram a mexer na abertura, tentaram trocar ali a fotografia da novela, deixar mais clara, cortaram, ou tinha também um outro personagem que iria ser gay, e trocaram também essa trama. A personagem da Sophie Charlotte seria uma garota de programa, também já mudaram. Então, assim, na verdade, era uma trama que não tava, o Brasil não estava preparado para aquela trama. Né? Infelizmente, as pessoas com essa mente hipócrita do brasileiro. E acaba que a novela em si não deu certo, porém a protagonista também não ajudou, porque a protagonista era muito chata. Ela reclamava o tempo inteiro, ela brigava o tempo inteiro, ela era chorona, ela era chata, cara. Chata, tipo, ela ficava brigando a novela e chorando o tempo inteiro. Então o pessoal achou ela meio insossa. A novela já não estava ajudando. E a protagonista também era insuportável. Aí não teve jeito, né? E aí, com uma personagem fraca, que só fala de problema o tempo inteiro e só chora, acaba que afundou de vez a novela, que fundou a protagonista, e aí não teve jeito, né? A Regina fica então com o segundo lugar de pior protagonistas de todos os tempos da novela das nove. E em primeiro lugar, temos ela, Diana de Passione, interpretada pela Carolina Dickman. Quem lembra isso? Daí também, olha, faz um tempo, hein? Essa é velha. 2010. O pessoal lembra dessa novela mais pela vilã, que era a Clara, interpretada pela Mariana Ximenes. Então, daí a gente já vê, né? O pessoal lembra muito da Clara, né? O famoso pula, titio. E, infelizmente, a protagonista não encantou o público. De novo, ela fazia par ali com o Gerson, que era interpretado ali pelo Marcelo Antoni, e pelo personagem do Rodrigo Lombardi. E também os dois eram melhores amigos, e ela fica ali no meio, ela tá namorando um, ela larga pra ficar com o outro, então ela era uma personagem que ela também não se importava muito, então volta a falar aquilo.
Autores de novela brasileiro não gostam de traição logo no começo. Não gostam de mocinhos que não estão nem aí pro próximo. Seja o marido, seja a esposa, o namorado, enfim. Eles sempre são rejeitados, então não façam isso. Temos aí agora o exemplo da Viola, né? E, infelizmente, a Diana faz isso, né? Então acaba que o pessoal já não gosta dela daí. Daí já começa que ela foi uma personagem que foi ficando apagada, ainda mais com um casal de vilões que eram muito fortes, que era o Reinaldo Giannichini e a Mariana Ximenes. Então eles acabavam roubando toda a atenção para eles e a protagonista ficava meio deixando de lado, meio sem graça. E aí o autor não soube desenvolver ela muito bem. Ela tinha uma rivalidade com a Clara, porém não foi explorado direito. No fim das contas, o autor ouviu o público que pediu pela morte da personagem, por incrível que pareça, sim, gente, ela morreu. Sim, a protagonista de uma novela das 9 morreu no meio da trama. Por incrível que pareça, ele matou a personagem. Então, assim, olha só como. E aí o foco foi todinho pra Clara, né, que era a vilã da história, e ela acabou assumindo o protagonismo ali e roubando toda a cena da novela. Então, parabéns aí, Diana. Você ganhou o troféu de pior protagonista da novela das 9 dos últimos tempos. Bom, agora minha opinião pessoal é aquilo, né? Como eu falei antes, a culpa não são das atrizes, as atrizes todas elas ali são excelentes, trabalham há muitos anos na Globo, fizeram ali com certeza o seu melhor. Porém, quando o personagem, quando a protagonista ali, que é o pilar da novela, quando ele não tá bom, é lógico que o autor ele tenta ali criar novas histórias, criar novos enredos, mas nem sempre consegue. Então, assim, alguns casos, como a gente viu agora, os autores fizeram o que podiam. Então eles tentaram ali e não deu em nada. Em outros casos, eles matam a personagem e tentam passar para alguém que está tendo mais protagonismo, como foi o caso da Diana. Porque a novela, né, é muita gente gastando, é muito dinheiro envolvido, é muita audiência, né, das 9, o horário 9 da Globo. Então realmente não dá para brincar. Portanto, autores, escrevam mocinhas, as pessoas se identifiquem. Escrevam mocinhas que são trabalhadoras, mas também não são, elas não precisam ser burras, elas não precisam ser choronas chatas, sabe? Desenvolvam mais elas, pesquisem mais, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Existem tantas mulheres fortes, né? Existem tantos personagens fortes. E Caí, eu acho que eu vou fazer agora também em breve as 5 melhores protagonistas de novela das 9 e os 5 melhores protagonistas, né? Tanto feminino quanto masculino, para mostrar que também existem bons personagens, existem bons protagonistas que conseguem levar a novela nas costas, ou pelo menos são personagens fortes que lutam ali sem encher o saco do telespectador, né? E é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Faço um vídeo com muito carinho para vocês. Eu sei que tem muita coisa que tem que melhorar aqui no canal. E eu estou escutando as críticas das pessoas que vêm me falar o que tem que melhorar, o que não tem, como eu posso crescer o canal aqui, como eu posso melhorar em qualidade, seja no áudio, seja no vídeo, seja na imagem, enfim, nas edições. Então, espero que vocês estejam gostando. Eu espero que vocês falem se vocês gostaram, se vocês concordam, se vocês não concordam. Deixa aqui mensagem, por favor. Curtam, compartilhem, mandem para os amigos de vocês e deem dicas para mim de novas histórias, do que eu posso trazer aqui de novidade, quais temas de vídeos que eu posso trazer. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e até mais. Valeu!